Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Sistema Único de Saúde vai oferecer teste rápido para detectar Zika vírus. Em outubro do ano passado, o Ministério já tinha começado a distribuir 3.500.000 testes rápidos. Balança comercial tem melhor resultado para o mês de março na história. Mesmo com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, houve um aumento das vendas das carnes brasileiras para o exterior de cerca de 4,4%. Entram em vigor as novas regras do cartão de crédito. O temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. E Yoko Ono é tema de exposição em São Paulo. Além de questionar o papel da arte e do público, as obras da artista japonesa têm forte engajamento político e social. É agora no Câmara Notícias. Mesmo com as sanções sofridas no exterior por conta da Operação Carne Fraca, a balança comercial brasileira fechou o mês de março com um saldo recorde de 7,1 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado para o mês desde 1989, quando teve início a série histórica. O saldo da balança comercial no mês de março apresentou um superávit de 7,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 61,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre desse ano, o superávit superou os 14 bilhões de dólares, que é o recorde para o período desde o início da série histórica em 1989. As exportações aumentaram no mês de março, alcançando a casa dos 20 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 20% na média diária, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, houve um aumento das vendas das carnes brasileiras para o exterior de cerca de 4,4%. Houve uma menor média diária de exportação na quarta semana que foi rapidamente retomada pelos exportadores. Então os embarques estão normais e os principais mercados estão abertos. O governo agiu rapidamente com seus pares de outros governos para manter esses mercados abertos e mostrar a qualidade e a boa imagem do produto brasileiro. Os destaques das exportações foram a soja, o minério de ferro e o petróleo. Esperamos que os preços desses produtos se mantenham e que o Brasil aumente também o volume exportado desses produtos que têm boa aceitação no mercado internacional. A China continua sendo o país que mais compra do Brasil. As importações também cresceram pela média diária, 7,1% em março, em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo quase 13 bilhões de dólares. E a tendência é que esses resultados positivos permaneçam ao longo do ano. A partir de agora, testes rápidos para detectar o Zika vírus vão ser oferecidos pelo SUS, de acordo com o Ministério da Saúde. A tecnologia confirma em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo vírus Zika em algum momento da vida. Em outubro do ano passado, o Ministério já tinha começado a distribuir 3.500.000 testes rápidos. De janeiro a março deste ano, foram registrados cerca de 4.800 casos de Zika no Brasil, uma redução de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em Washington, nos Estados Unidos, com representantes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a secretária de Educação dos Estados Unidos. Na pauta, a reforma do ensino médio e a cooperação entre os dois países na área de educação infantil e de ensino técnico. No Banco Mundial, o ministro começou a negociar o financiamento do novo ensino médio. Nós ficamos de elaborar uma carta proposta, uma carta consulta proposta para o Banco Mundial começar a tratativa para a aprovação de um programa de financiamento à implementação da reforma do ensino médio no Brasil. O orçamento do Banco Mundial para o Brasil ao longo dos próximos 2 anos é de 5 bilhões de reais. O banco apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 municípios brasileiros. A instituição atende 187 países e é a maior fonte de financiamento ao desenvolvimento no mundo, com orçamento de 60 bilhões de dólares. A cada ano, o banco investe cerca de 3 bilhões de dólares no Brasil em projetos em áreas como gestão, infraestrutura, educação e saúde. Já no BID, o enfoque foi educação infantil.
O Banco Interamericano cuida de projetos de desenvolvimento apenas em países do continente americano. Além da política de educação infantil envolvendo oferta de vagas em creches e pré-escola, nós discutimos também a questão da alfabetização, tendo em vista a qualidade da alfabetização no Brasil, que ainda é muito deficiente. O ministro lembrou que, apesar da necessidade de cortar gastos, o governo tem conseguido aumentar os investimentos em educação. Nós tivemos uma evolução do ponto de vista orçamentário. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 129 bilhões de reais, o orçamento desse ano de 2017 é um orçamento de 139 bilhões, portanto 10 bilhões a mais. É lógico que crise econômica, dificuldade de arrecadação afeta as políticas públicas como um todo, mas foi orientação do presidente preservar as áreas de educação e saúde. E o Ministério da Educação confirmou que mantém o pagamento este ano de 5 mil bolsas de pós-graduação, pós-doutorado e estágio sênior no exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Existem ainda 4 mil bolsas de graduação remanescentes do último edital dessa modalidade lançado em 2014. Ainda segundo o MEC, novos acordos com universidades de outros países estão sendo discutidos. Mais eficiência, melhora na qualidade dos serviços e mais conforto para quem viaja de avião no Brasil. Esse é o resultado da concessão de aeroportos. O terminal de Guarulhos é um exemplo da receita que deu certo. Em 5 anos, quantas mudanças? A começar pelo nome. Depois de ser concedido à iniciativa privada, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, passou a se chamar GRU Airport. O maior aeroporto da América Latina e o mais movimentado do Brasil cresceu ainda mais. 4 bilhões de reais dos 6 bilhões previstos até o fim do contrato já foram investidos. Conforme vai aumentando o número de passageiros, a gente tem uma obrigação de fazer esse tipo de ampliação. Com as mudanças, o Aeroporto Internacional de São Paulo resolveu antigos gargalos de infraestrutura. Uma das principais queixas, o pequeno número de vagas de estacionamento, foi resolvida com a abertura de novas áreas e a construção deste edifício garagem com 8 pavimentos, que ampliou para 9 mil as vagas oferecidas. Você tinha poucas áreas de estacionamento, você tinha todos os embarques muito concentrados. Hoje você tem uma mobilidade maior para se locomover, mais conforto. Foram construídos 2 novos pátios de manobras, o que aumentou de 79 para 123 o número de posições para aeronaves. Um moderno terminal também foi erguido e mais que dobrou a área destinada aos passageiros, mais rapidez para fazer check-in e mais opções de lojas, cafés e restaurantes. Mais arrojado, né? E muito mais agradável, né? É bem confortável, muita opção de lojas. O aumento da oferta de serviços no aeroporto trouxe mais oportunidades de trabalho para a região. Hoje o terminal emprega direta e indiretamente 30 mil pessoas. Toda essa mudança num espaço relativamente curto de tempo só foi possível por causa da concessão do aeroporto à iniciativa privada. E mais eficiência, melhora no atendimento e na qualidade dos serviços para dar mais conforto a quem viaja de avião no Brasil é o que o governo quer ver também nos 4 terminais leiloados recentemente. Para o gerente de planejamento e projetos da GRU Airport, isso deverá ocorrer não só por causa da capacidade de investir dos vencedores do leilão, mas por conta da facilidade de pôr em prática os projetos. Para a gente é muito mais flexível o ponto de vista de poder estabelecer projetos e fazer com que esses projetos saiam do papel e atinjam realmente os objetivos que a gente está traçando. E ter aeroportos melhores é o que mais desejam os passageiros. Com a privatização melhorou muito e muitos órgãos que hoje não estão privatizados, o caminho é privatizar. O brasileiro merece ter uma malha transporte aéreo melhor do que nós tínhamos antes. Quem não quer o melhor, né? A Secretaria de Segurança e Controle Urbano pretende intensificar o combate aos chamados pancadões na cidade. A ideia agora é incluir o Conselho Tutelar nas ações que já acontecem com a ajuda da Polícia Militar. A intenção é ter um acompanhamento específico para menores que forem flagrados bebendo ou usando drogas. E no próximo bloco, já enviou a declaração do imposto de renda? Não? Então confira as dicas para não cair na malha fina. O primeiro é omitir rendimentos, principalmente se você tem uma segunda fonte de renda,
como o dinheiro de um aluguel, por exemplo. E os 50 anos de um dos símbolos de Brasília, o Palácio do Itamaraty. Arcos que desafiam a dureza do concreto. Jardins que parecem flutuar no espelho d'água, que também abriga a escultura Meteoro, do artista Bruno Giorgi. Em mármore Carrara, representa a Terra com os 5 continentes. Não saia daí, é depois do intervalo. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Quase 8 milhões de brasileiros já enviaram a declaração do imposto de renda deste ano. Mas a menos de um mês do fim do prazo, 20 milhões de contribuintes ainda precisam enviar os documentos. Veja quais são os erros mais comuns que podem levar muita gente para a malha fina. Mesmo sendo da área, o Leonardo sempre paga para que façam a declaração dele. Há 3 anos, o Felipe, que é amigo de infância e contador, assumiu a tarefa. A princípio, eu procuro ver todas as informações que me são solicitadas e quando eu levanto todas as informações, quando eu repasso as informações, por ser uma pessoa próxima, um colega meu que faz essa declaração, eu fico tranquilo. O Leonardo e outros 28 milhões de brasileiros devem enviar o documento. São pessoas que ganharam pelo menos R$ 28.559,70 no ano passado. Até agora, quase 8 milhões de brasileiros entregaram um documento, nem 1/3 do total. Quem ainda não enviou tem mais 25 dias para fazer isso. E se você é um desses, veja agora os erros mais comuns. O primeiro é omitir rendimentos, principalmente se você tem uma segunda fonte de renda, como o dinheiro de um aluguel, por exemplo. A omissão de dependente também costuma levar à malha fina, assim como dizer que pagou mais imposto do que realmente pagou. É bom lembrar que a Receita cruza informações de empregados e empresas. Tem 2 novidades este ano. Uma delas é que os responsáveis precisam informar o CPF dos dependentes a partir dos 12 anos, e não mais 14. A outra é que o mesmo programa gera e envia o documento. Antes eram 2 programas. O que não muda é a necessidade de organizar os documentos. Tem que saber a documentação que tem que declarar. Esse é o básico do básico. Se a pessoa não souber isso, ela não vai dar conta de fazer essa declaração de jeito nenhum. Informe de rendimento da empresa, se tiver plano de saúde, do banco e bens. Você pode ter que pagar ou receber. A previsão do Leonardo é receber. E esse dinheiro já tem até destino certo. Esse ano, aparentemente, está tranquilo, tá? Vou receber um valor aí, dá até para fazer um churrasco. E aí é bom, né? Ah, com certeza. Um dos ícones de Brasília, o Palácio do Itamaraty, completa 50 anos. Além de ser palco de importantes encontros e decisões da diplomacia do país, o local encanta pela arquitetura. Impossível passar despercebido.
Beleza que atrai o olhar de brasilienses e turistas. Todo mundo quer imortalizar essa imagem. Não é para menos. Colunas elegantes, arcos que desafiam a dureza do concreto. Jardins que parecem flutuar no espelho d'água, que também abriga a escultura Meteoro, do artista Bruno Giorgi. Em mármore Carrara, representa a Terra com os 5 continentes. À noite, as luzes aumentam o espetáculo. O prédio atrai milhares de visitantes por ano. Me parece fascinante este palacio y las obras que dentro de él se encuentran. Hay tantísimo pequeño detalle que es muy de tener em conta. Por esses salões imponentes passaram visitas ilustres, chefes de estado do mundo todo. Desde o começo, a ideia era apresentar o melhor da arte brasileira e impressionar. Tarefa fácil para o lustre Revoada dos Pássaros, de Pedro Correia de Araújo. Ferro, prata, bronze e cristais, que somam 1,5 toneladas. O acervo permanente ainda inclui Portinari, Tomiotaki, Mabe e obras que ajudam a contar a história do país, como a coroação de Dom Pedro I, do pintor francês Debré, e o original do Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. Tem obras aqui muito antigas, do século XVIII, e eu gosto assim de história, então me interesso por isso. E tem umas obras muito bonitas aqui. Eu passei aqui à noite, eu vi a iluminação do prédio nos pilares e é muito bonito mesmo. E agora eu vim de dia para conhecer o interior, né? A escada lá do hall livre é muito bonita, né? Todas as obras de arte também, os móveis antigos, presentes de outros países e tal, eu acho muito interessante saber essas coisas. Para celebrar o 50º, está sendo feito um novo levantamento do acervo, inclusive do estado de conservação de obras de arte e do mobiliário. E uma parceria com o curso técnico de imóveis do Instituto Federal de Brasília vai restaurar as peças danificadas. O palácio vai ganhar livro e exposições. Esse palácio, por exemplo, ele foi construído há 50 anos, mas ele tem capacidade de abrigar até hoje, de acolher até hoje, grandes eventos internacionais. O auditório, por exemplo, ele foi pensado, ele tinha 280 lugares, quando na época você tinha 120 países membros da ONU. Então a gente já pensou o palácio para acolher realmente grandes reuniões internacionais, um grande número de pessoas. O Palácio do Itamaraty guarda vários exemplos de superação da arquitetura e da engenharia. Um dos que mais impressionam é a escada do vão central do prédio, que parece suspensa no ar. Desenho, claro, de Oscar Niemeyer. Mas ele não foi o único gênio a deixar sua obra literalmente gravada nas paredes do prédio. Outro que deixou sua marca foi Atos Bulcão, artista plástico parceiro de Niemeyer em dezenas de prédios públicos de Brasília. É dele esta treliça na sala em que são assinados os tratados internacionais. O paisagista Burle Marx assina todos os jardins, externos e internos, como este no 3º andar, que tem vista privilegiada da capital. Em 2013, o palácio sofreu uma tentativa de invasão durante uma manifestação. Os reparos acabaram estragando uma das obras permanentes, o painel Sonho de Dom Bosco, de Alfredo Volpi, que ficou com manchas de tinta branca. A promessa do Ministério é restaurar a imagem em breve. Se você ficou encantado e quer conhecer todas as obras e jardins do Palácio do Itamaraty, tem visitas guiadas todos os dias e em vários horários. Os detalhes estão no site itamaraty.gov.br. A Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento de Osasco realiza na quinta e na sexta da Semana Santa a campanha do Pescado 2017. Serão 10 pontos de venda com produtos de ótima qualidade e a preço popular. Entre os endereços que receberão as barracas estão a Praça do Salgado, na Vila Yolanda, e a Avenida Ônix, na Vila dos Remédios. As barracas funcionarão das 6 da manhã às 2 da tarde. E veja em instantes, já estão valendo as novas regras para o cartão de crédito. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. E a exposição interativa sobre a vida e a obra de Yoko Ono.
instruções passadas em cartazes para colar cacos de xícaras e pratos, por exemplo. Depois de montados, os objetos podem ser colocados na prateleira. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. As novas regras para o cartão de crédito já estão em vigor. Agora o consumidor não vai poder mais ficar no rotativo por mais de 30 dias. Caso a fatura não seja quitada, o banco vai poder oferecer uma outra opção de financiamento que seja mais vantajosa para o cliente. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim. Porque ali, na verdade, eu estava pagando só o juro. Por algum motivo eu também não ter dinheiro, né? Eu deixei de pagar e foi muito juro. Para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. O temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação, em termos de benefício para o cliente, é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado, ele implica em menor risco. E, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo, né, entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. Uma exposição aberta em São Paulo traz a vida e a obra de uma das figuras femininas mais polêmicas do século XX, Yoko Ono, viúva do músico John Lennon, da inesquecível banda de rock britânica, os Beatles. Yoko Ono movimentou a cena pop dos anos 60 e 70 ao lado do marido. Na exposição, boa parte das obras expostas depende da interação dos visitantes. Instruções passadas em cartazes para colar cacos de xícaras e pratos, por exemplo. Depois de montados, os objetos podem ser colocados na prateleira. Outra obra interessante é a Árvore dos Pedidos. O público escreve um desejo e pendura o papel no galho. A mostra traz ainda filmes como o vídeo Estupro, em que a câmera segue uma mulher que não quer ser vista. John Lennon foi co-diretor do filme.
Ao todo, são cerca de 65 trabalhos feitos por Yoko Ono a partir dos anos 50 até os dias de hoje. Além de questionar o papel da arte e do público, as obras da artista japonesa têm forte engajamento político e social. A exposição O Céu Ainda é Azul, Você Sabe, sobre a carreira de Yoko Ono, fica em cartaz até o dia 28 de maio, no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Há 13 anos, uma associação trabalha para dar apoio a um enorme grupo de mulheres. Elas precisam alterar toda a rotina para conseguir visitar parentes presos. Muitas delas se sentem julgadas como mães que não foram capazes de educar os filhos. Esta mulher, que não quer ser identificada, precisa viajar 6 horas toda vez que quer visitar o filho. O rapaz, de 20 anos, está preso há 2 anos e meio no presídio no interior de São Paulo. Desde a prisão do filho, teve que mudar a rotina. Às vezes eu tenho que trabalhar, passar da minha carga horária, o dia da minha folga, eu tenho que trabalhar nessa folga, para poder ter direito a uma folga no final de semana que vai calhar com o dia da visita. Esta outra mulher, de 50 anos, teve uma ameaça de infarto depois de saber que o filho foi preso pela 2ª vez. Divorciada e mãe de 6 filhos, ela é costureira de peças desenhadas por estilistas e tem uma jornada dupla de trabalho. O jovem, de 24 anos, está preso desde janeiro. A humilhação lá é muito grande. Nenhum cidadão de bem tem condições emocionais boas de entrar no lugar daquele, porque você trabalha, você paga seus impostos, você é uma pessoa decente, porque meu filho errou, eu chegando lá, eu sou tratada como uma bandida também. Essas mulheres recebem apoio psicológico e jurídico aqui na Amparar, na zona leste da capital paulista, uma associação que ajuda familiares de presos. E as mulheres se fortalecem também no apoio que encontram umas nas outras. São mães que estão na mesma situação. Quando ela chega desesperada, ela não sabe como está o processo do filho dela e aqui é onde ela tem toda a orientação jurídica. Aí, no caso que precise de um atendimento psicológico, a gente encaminha para um psicólogo voluntário da associação. Railda é a coordenadora da associação e também tem um filho que já foi preso. Na adolescência, ele ficou na antiga FEBEM por porte de drogas. Depois, voltou a ser detido. Hoje, ele tem 33 anos e responde a um processo em liberdade. Cada processo de aprisionamento que esse Estado dá para a juventude pobre e negra da periferia é isso que está aí. Por isso que está essa violência aí. E no meu caso, na época, se o juiz tivesse dado, naquele momento, uma liberdade assistida para o meu filho, eu não teria perdido tanto tempo, porque foi assim um dano irreparável. Hoje meu filho está na Cracolândia. Mas eu estou aqui firme e forte, porque eles não vão me matar, não. Porque enquanto tiver uma família sofrendo e a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, sim, essas mães. Porque nós não estamos sozinhas. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma massa de ar seco vai atuar sobre o estado de São Paulo nesta terça-feira. No oeste paulista, a umidade do ar fica muito baixa. Algumas cidades podem registrar índices menores do que 30% durante a tarde. Todo o estado terá predomínio de sol e fica com tempo firme. A madrugada já será mais quente em relação às anteriores. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 23. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.